franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Começou mais um campeonato brasileiro. Começou o velho campeonato brasileiro. Os erros persistem. Árbitros vacilantes, decisões polêmicas e gramados horrorosos. Times favoritos ganhando, mas jogando mal futebol. Atuações não muito convincentes, surpresas daqui, surpresas dali, mas quem mais se destacou, ou melhor, só quem se destacou, foi o Atlético Paranaense. Sim, o Atlético do Cuca, que lidera o campeonato e, claro, é só a primeira rodada, mas parece ser um dos poucos times prontos para esse campeonato. Para falar comigo sobre isso, estão aqui Luiz Quartarolo e Ailton Amalfi. Quartarolo, a bola está com você. Caramba, vamos ver se a gente melhora esse passe aí, né, Lito? Amalfi, porque a bola ontem sofreu um pouquinho em vários jogos, né? E olha, a vitória do Furacão não é que seja surpresa, né? Mas o Atlético tem feito grandes jogos, inclusive na competição sul-americana, né? É claro que tem enfrentado times fracos, mas tem feito a parte dele. 4, 6 gols, a diferença é essa, tem que fazer. E não é nenhuma surpresa. Foi campeão paranaense, mas é o time muito mais forte que tem lá, e o Cuca vai se reintroduzindo como treinador no cenário esportivo brasileiro. Olha, você falou, e vou falar en passant também, né? O Flamengo precisou de um pênalti, na minha opinião, arranjado, não daria aquele pênalti, o Flamengo acabou vencendo. No jogo do Vasco da Gama, um pênalti escandaloso, não dado, e ainda o árbitro agora se comunica com a torcida, né? Olha, dei o pênalti, não dei o pênalti. Vai ficar uma beleza isso aí, né? Vai acabar em confusão, hein, gente? Agora, porque o torcedor vai achar que realmente ele pode também falar com o árbitro, né? Vai ser uma beleza. No jogo, a gente vai falar mais do Corinthians, né? Mas eu, inclusive, trabalhei no jogo do Palmeiras. Foi decepcionante o futebol do Palmeiras. Foi sofrível no segundo tempo. No primeiro foi razoável, mas é aquilo que a gente fala, né, Lito, né, Amalfi, né? Esses times com estigma de campeão, e que são os favoritos, eles jogam mal e ganham. Os outros jogam bem e não ganham, né? Então, esse é um problema. Mas, realmente, você tem razão, Lito. Não é o velho. Parece que o campeonato parou em dezembro, teve aí um hiato até agora e recomeçou. Porque tudo muito igual no Brasil. Queria falar, bom, méritos para o Atlético Paranaense e como o Atlético Paranaense contrata bem. Foi buscar esse Mastriani, que estava dando sopa aí, ninguém contratou. Canóbio também, outro grande jogador, e vai ser muito difícil jogar lá. E o Internacional também ganhou, saiu ganhando. Ufa! Partiu. Ufa, né? A minha tese é que o Internacional é o Tottenham aqui do Brasil. Ele sempre promete o Arsenal, né? Que tinha tudo para ser campeão e está jogando o título fora. O Internacional todo ano faz isso. E o Atlético Mineiro conseguiu um ponto fora, jogando com a mais quase 50 minutos. O Fluminense empatou contra o time do Bragantino, Red Bull Bragantino, que está dando uma vacilada ultimamente. Era um time tão bom de se ver, não está muito legal agora. É isso. E o Botafogo, né, Lito? Se o jogo tivesse 40 minutos, era o campeão brasileiro todo ano, né? É verdade, mas olha, Amalfi, ontem, Amalfi, eu acho que realmente foi um balde de água fria. O time armado de uma maneira muito ofensiva, mas não tem defesa para isso. O Marlon Freitas, que era uma das principais figuras do meio de campo, saiu com uma ameaça de concussão, que acabou não se verificando, com 20 minutos. Entrou o Tietê, que é muito mais agressivo do que defensivo, e a defesa é inacreditável. Forma física do time, lamentável. Marçal jogou meio tempo, não aguentou voltar para o segundo. Bastos, zagueiro, com cãibra, com 10, 15 minutos do segundo tempo, substituído pelo Alejandro Barbosa. Meu Deus, Alejandro Barbosa foi de uma violência nesse jogo inaceitável. Esteve 3 minutos em campo e foi expulso. Aí realmente é querer demais desse time. 3-2, Amalfi, saiu barato. E o que saiu ruim mesmo não foi a derrota, foi ver como o estado em que está o time do Botafogo. Mas o nosso tema hoje vai para outro alvinegro,
Quem está aí no centro das atenções é o Corinthians. O Corinthians das multidões, mas também o Corinthians das confusões. O que anda acontecendo lá pelo Parque São Jorge, Luiz Quartarolo? Nossa Senhora, sobrou até para o nosso amigo assessor de imprensa, o diretor do departamento de imprensa, o Vilaron, né, que é um cara muito Diretor de competente. comunicação, né? Diretor de comunicação. Diretor de comunicação, veja você. Eu acho que tem um amigo meu que falava assim: cuidado, quando você vira diretor, você fica na alça de mira de muita gente. É melhor não chegar tão alto. De qualquer maneira, mas o Vilaron é muito competente, ficou no meio de uma briga, segundo se fala, né? De vaidade até ou de má informação. Mas é o tal negócio, sobra para uma pessoa que não tem nenhuma interferência no campo e no mau futebol que o Corinthians vem jogando nessa temporada. O Amalfi é corintiano, pode até falar com maior propriedade sobre isso, mas eu não vejo o Corinthians campeão de nada nesse ano. Eu admito sempre que o Corinthians tem uma torcida que às vezes leva o time a mais do que ele pode. E é um time médio, na minha opinião, não é nada excepcional. O técnico Antônio Oliveira, eu estava ouvindo a coletiva dele ontem, depois do jogo, Lito. Eu não entendo nada que ele fala, e ele fala português. Eu ficava olhando para o rádio, estava saindo lá da rádio, no trabalhinho do jogo do Palmeiras, e ficava procurando a legenda embaixo do rádio, porque não é possível. Eu acho que ele estava nervoso, será? Eu falei, caramba, que diabo de português é esse aí, né? Mas, com todo respeito, e ele falou algumas frases abelanas, né, do Abel Ferreira. Estou a ser perseguido. Os árbitros me perseguem. Agora eu pergunto a você, terminou o jogo 0-0, o time dele jogou mal, na minha opinião, jogou mal. Aí ele vai lá discutir com o árbitro, levou amarelo, foi expulso e vai reclamar de que o árbitro muito ruim, é verdade, mas não vai mais, né? Vai para o vestiário. E outra coisa, jogou com um jogador a mais desde os 43 do primeiro tempo e não soube o que fazer com isso. Aí me lembra a história do Mário Prata, grande escritor, que morava em Portugal e num jogo Porto e PSG, o Arthur Jorge, não o atual, né? O velho, que já faleceu, inclusive, era bom treinador, foi treinador do próprio PSG. E num jogo lá em Paris, o time adversário teve 2 jogadores expulsos aos 5 minutos e foi 0-0, 0-0, 0-0, igual ontem. Aí na coletiva, um repórter mais instruído, talvez, ou mais perceptivo, perguntou: o senhor teve 2 jogadores a mais o tempo todo? Ele falou: pois é, não treinamos para isso. Vai ver que foi o que aconteceu ontem com o nosso grande Antônio Oliveira. Ou seja, o Antônio Oliveira está reclamando de ter sido expulso por ter xingado o juiz deu amarelo, ele continuou enchendo o saco do juiz, foi expulso. Então, a culpa foi do juiz, que é um juiz fraco, os jogadores perceberam, o jogo inteiro ficaram fazendo rodinha em torno dele, e jogador de futebol é muito sem vergonha de fazer esse tipo de coisa. Mas o Corinthians é uma coisa, o que acontece naquelas vielas ali do Parque São Jorge, é viela mesmo, tá, gente? No sentido viela mesmo, quebrada do Parque São Jorge, porque eu não entendo, a gente já falou aqui no nosso programa, que o Flamengo, o dia que descobriu a força que tinha, olha como está o Flamengo, o Corinthians com 40 milhões, 38, não vamos discutir, o Datafolha aí que nos corrija depois. E fosse 30, né, Amalfi? E fosse 30 são 3 Portugais. Como é que pode estar devendo o que está? Monta um time que tem. O time do Corinthians não flui. Quantos anos é esse rame-rame? O Cássio salvando o tempo todo. A defesa, que parece que é uma defesa boa agora, o resto não tem time. Uma vez, Quartarolo e Lito, eu vi uma declaração do Domingos da Guia. Vamos voltar ao passado, depois a gente volta ao futuro. Ele falou assim: você jogou no Corinthians, acho que ele jogou na década de 40, se não me engano. E falei: o que é o Corinthians? O Corinthians é muito complicado. Ele estava dando essa declaração em 80, ele tinha jogado em 40. Falei assim: olha, em 40 o Vicente Mateus estava lá. Eu estava lendo o jornal, ele é presidente hoje ainda, quer dizer, ele continuou 40 anos no Corinthians. Sai um presidente, o que ele quer fazer é falar mal do presidente anterior, né? Ele que deixou a dívida, aí ele vai e deixa uma dívida maior ainda. Aí volta o que estava e fala do anterior. Aí o anterior que deixou a outra dívida volta e fala do anterior. É sempre a mesma coisa, não muda nada. A história do Corinthians tem poucos presidentes, quer dizer, o Mateus deve ter ficado 30 anos. O que acontece nas quebradas do Parque São Jorge, Quartarolo, você que já andou por lá, o nosso querido Neco, né? A estátua do Neco
tem Neco, Vladimir, né? E Sócrates, né? E Rivelino. É pena que é só... A estátua é só até aqui, porque eles não podem fazer assim, né? Mas é verdade, é inacreditável. Foi uma rodada, mais uma vez, de muita violência, e nesse aspecto se destaca o Fagner. Mais uma vez, um homem de uma violência que se repete. Está sempre acontecendo isso. Quer dizer, já tomou cartão amarelo. Bom, no jogo de ontem, do Corinthians com o Atlético, houve nada menos de 16 cartões amarelos. 16 cartões amarelos. Será que não tem um dirigente? Será que o Antônio Oliveira não vira para o jogador e fala: amigo, você está prejudicando o time. Daqui a pouco você não vai poder jogar por causa de cartões amarelos. Isso sem contar o hábito de comemorar gols tirando a camisa, quer dizer, causando mais um cartão amarelo. E com esses gramados e com essa CBF, o Corinthians não é o espelho do que é o futebol brasileiro? Bem acabado, né? Um espelho bem acabado. Deve muito. Com pós-graduação e tudo, né, Cortador? Com pós-graduação. É verdade, como todo bom brasileiro, né? Deve muito, vende o almoço para comprar janta, né? E ainda anda de cabeça para cima, são como se fosse um cara que só andasse de Ferrari, né? Mas, infelizmente, olha, e eu digo sempre o seguinte: pela força que tem o Corinthians e pelo que ele arrecada, se você analisar R$1 bilhão, não é uma dívida que vá pesar, é uma dívida pagável. Agora, o problema é que eles não conseguem pagar, isso que o Amalfi falou é uma verdade. Eles começam a transferir dívida para frente e só aumenta. Isso muda muito no Corinthians, aumenta a dívida. E sobre o Fagner me lembra o Zé Teodoro, que foi um grande lateral de São Paulo, baixinho como ele, e que era muito maldoso. Era ótimo jogador, mas era maldoso. Daí, olha, eu sou contador de história, né, Lito e Amal? Aí o Elzo, que veio de Portugal, jogou no Palmeiras, foi da seleção brasileira, veio jogar no Palmeiras e estreou contra o São Paulo. E ele quebrou o Zé Teodoro numa dividida. Mas ele foi tão forte, e o Zé veio tão forte, que quebrou a caneleira dele. Veja a força que foi a jogada. E o Zé quebrou a perna, né? O pé. No dia seguinte, na Jovem Pan, eu recebi N telefonemas de jogadores, não tinha celular, pedindo o número do Elzo, justamente para agradecer ao Elzo por tirar esse FP do campo. E o próprio Elzo me contou que os caras falavam: boa, Elzo, até que enfim encontramos um cara para quebrar aquele desgraçado, e falava outros nomes, né, que eu não vou pronunciar aqui. Vai acontecer com o Fagner. Vai acontecer com o Fagner. Que até agora não apareceu um corajoso para meter o pé em cima, para arrebentar o joelho dele. Aquele cara que fala assim: ó, já estou no fim de carreira, ou está no fim de jogo, ou não sou mais titular aqui, eu vou dar um jeito nesse cara. Porque ele é violento, ele é maldoso e tem imunidade. Parece político, cara. O cara tem imunidade. Não toma cartão vermelho. É duro tomar cartão vermelho, hein? Agora, como é também que vai corrigir, né, Lito? Se o técnico também toma cartão, né? É uma situação realmente inconcebível. Amalfi, você, como um corintiano de coração, como é que você se sente vendo esse início aí de campeonato? Já tem gente dizendo isso desde antes de começar o campeonato, que o Corinthians é candidato ao descenso, candidato a cair. Você acredita nisso? Não acredito. Vai ficar no meio da tabela, vai ser aquela coisa de 1-0, 2-1, 3-0, 3-1. Nós não vamos ter isso, né? Felizmente, nós temos uma boa defesa. Eu, como corintiano, acho isso, que a defesa é boa. E a respeito do Fagner, ele não precisa disso, porque ele é um bom jogador. Ele até foi à Copa do Mundo e jogou bem a Copa do Mundo. Fez uma boa Copa. Pegou uma bucha, acho que quem foi o Danilo que se machucou? Não, o Militão Daniel se machucou. Daniel Alves se machucou, ele foi bem. Ele não precisa disso. E achamos o Ranieri, que é um bom jogador, também não é nada daquilo, né? Mas é uma boa defesa e só. E o Yuri Alberto... Você não gosta do Fausto Vera? Quer no Santos? Não, obrigado. E outra teve uma coisa, viu? Desculpa, Amalfi, te cortar. Que o está falhando aqui, parece Corinthians. O ataque do Corinthians jogou com o Yuri Alberto. Enel. Enel. Chama Enel.
O ataque do Corinthians, em muitos momentos, cruzou muitas áreas, muitas bolas foram cruzadas para a área, né? E o Yuri Alberto não é um pivô, né? Ele é até baixinho para ser centroavante. Então, se você quer jogar assim contra uma defesa alta e que a bola entra como a do Atlético Mineiro, então escala o Pedro Raul, que não é nenhuma sumidade, mas por cima ele pode resolver. Aí Mas ele faz pênalti pra caramba, viu, Cortano? Faz pênalti pra caramba. Deixa ele no banco. Não, mas entre ele, para esse tipo de jogo que o Antônio se propôs a fazer, era o Pedro Raul. Aí ele bota o cara só faltando uns 5, 10 minutos, sei lá. Quer dizer, o cara não tá vendo o jogo, eu que sou burrinho tô vendo, ele não tá vendo. Ele tá pago para isso, né? Então, é meio não, complicado. eu falei uma grande bobagem aqui, desculpe. É Raul Gustavo que faz pênalti pra caramba. Raul Desculpe. Gustavo, aquele cara. Falei uma grande... Perdoe, me perdoe. Mas, enfim, você deve estar feliz com o seu Corinthians. Mas, olha, também acho que não vai cair, não. Mas vai brigar no meio de tabela. Sul-Americana, eu acho que não chega até a final. E Copa do Brasil, muito menos. Eu entendo, particularmente, que o Corinthians não corre risco nenhum de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Não tem time também, nem elenco, para brigar para ser o campeão. Esse é meu entendimento. Mas, em relação a rebaixamento, acho que não corre nenhum risco. É um time que dentro de casa pode ser competitivo, com os gigantes, os favoritos, como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, como o Palmeiras, um Internacional que tem bom elenco, está tentando se acertar, com esses times pode dar uma enroscadinha. Mas acho que é time do nível do Botafogo, do Vasco, do São Paulo. E como o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com um time competitivo, o Corinthians também pode sonhar de brigar até por vaga na pré-Libertadores, ali a quinta, a sexta colocação. Para rebaixamento, sinceramente, acredito que não. Tem um bom técnico, o Antônio Oliveira sabe montar time, sabe marcar, faz o time dele ter projeções, principalmente ofensivas. O problema, acho que, por exemplo, o Romero acho que é fraco, o Yuri Alberto é fraco. O problema do Corinthians mora no setor ofensivo. Acho que defensivamente, na marcação, no meio-campo, é um time acertadinho, que vai fazer um campeonato ok, de meio de tabela para cima, não acredito de meio de tabela para baixo. É um destino complicado para um time do peso, da importância do Corinthians. Mas, infelizmente, não está sozinho nessa barca de tristeza que sucede essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na verdade, amigos, contente agora, nessa segunda-feira, só mesmo a torcida do Atlético Paranaense, com Cuca, com o velho Cuca, aí se reabilitando, pelo menos em termos de futebol, digno de aplausos. Já o resto, já a CBF, com esses gramados, que ela própria ignora seus regulamentos e permite verdadeiros pastos, dá para dizer, Quartarolo, que finalmente a várzea chegou à Série A? Vou falar para você, respeite a várzea, que a várzea é mais organizada, hein? Pelo amor de Deus, hein? Na várzea, o Fagner já estava no hospital há muito tempo e o árbitro não ia dar nem falta. Essa que é a verdade. Lá o couro come. E é organizada mesmo, viu? Tem muita gente que vai jogar na várzea para sobreviver aí. Olha, brincadeiras à parte, sem ser pejorativo, não dá. Certos gramados, meu Deus do céu, a CBF teve de janeiro até agora para, sabe, fazer uma avaliação, vistoriar gramado. Mas sabe o que é? Goiás é muito longe do Rio de Janeiro. Sabe, tem que pegar 10 aviões para chegar, é muito complicado. E a CBF não tem tanto dinheiro assim para viajar, para fazer vistorias, né? Ela tem para fazer as coisas dela, você tem que entender. E aí é premente a criação de uma Liga Nacional de Futebol no Brasil. E eu defendo uma Liga Nacional masculina e uma Liga Nacional feminina. Não tem nada a ver com o nosso tema aqui, mas enquanto o futebol feminino estiver na alça aí, como apêndice do masculino, não vai acontecer nada. Mas, de qualquer maneira, a gente está falando do profissional masculino e a CBF não toma conta. Né? Não toma conta do espetáculo dela. Sabe? Você não toma conta do espetáculo do campeonato argentino, tudo bem, eu até entendo, não tem nada a ver com você, mas é o espetáculo dela, onde ela ganha dinheiro, onde ela vende jogos. Ontem, por exemplo, foi contraproducente alguns jogos para transmissão. Ou seja, o cara que vê aquilo pela primeira vez fala, não, vou ver outro esporte, que foi muito ruim. Agora, tomara que melhore, foi apenas o começo, a gente fica esperando uma coisa melhor no futuro e espero que aconteça, né? E dos gramados ontem, eu fui assistir o jogo do Palmeiras, depois no Barradão, eu não conseguia enxergar a risca.
Eu não consegui enxergar. Verdade. Eu juro por Deus, eu falei, se sair um pênalti, como é que os caras vão dar um pênalti? Eu não consegui enxergar a risca. Eles se E a preocuparam com o câmera DJ. do VAR que estava torta? É, Como é que você vai ver? eles se preocuparam com o DJ, com o Canário Pistola, que ficou dançando lá, e a risca do campo eu não consegui enxergar no Barradão. Saísse um pênalti, uma bola que passou, não passou da linha, uma bola que saiu, né? Porque agora sempre tem essas discussões, a bola não saiu, tem que sair inteira. Como é que você vai? Então, amigos, é assim que se encerra essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, um campeonato que nós todos esperamos meses, ansiosamente, para ver a bola rolando, e a gente não viu a bola rolando, a gente viu a bola pulando, desnorteada. Mas se você é torcedor do Atlético Paranaense, você está feliz. Se você é torcedor dos outros 19 clubes da Série A, você precisa dizer ao seu clube, tem que melhorar. Bom, temos mais uma semana agora com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que ela nos traz. Deve melhorar, até porque piorar é impossível. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.